Aos finais de semana, sempre bate aquela vontadezinha de tomar um café da tarde. Hoje eu vou preparar uma deliciosa rosquinha de coco. Essa receita é maravilhosa. Essa massa que eu vou usar para fazer a base da rosquinha é totalmente coringa e você pode usar tanto para fazer um recheio doce quanto salgado. Eu vou pesar 600 gramas de farinha de trigo. Ela dá um bom rendimento, são várias rosquinhas deliciosas e elas duram, elas não ficam secas e duras por conta do recheio. A gente vai fazer um recheio de coco com bastante manteiga, vai ficar delicioso. Gosto de já deixar tudo organizado para facilitar. Agora sim eu vou começar o processo de fazer a massa. Eu vou colocar os líquidos numa tigela junto com água morna. Primeiro eu vou começar colocando 2 ovos inteiros. Na sequência, já pode adicionar o óleo. Eu estou usando 100 ml. Essa massa vai ficar tão fofinha, tão lisinha, que você vai gostar do resultado. Para servir de alimento para o fermento, eu vou adicionar 3 colheres de sopa de açúcar. Essa massa não vai ficar extremamente doce, porque depois vem o sal. Mas, em primeiro lugar, a gente coloca o açúcar para ativar o fermento. E agora, antes de adicionar a água morna, eu vou homogeneizar todos os ingredientes. Assim fica mais fácil de misturar depois. Olha só como vai ficando. Agora sim eu já posso colocar água. A água morna vai ajudar no processo de fermentação, mas você tem que tomar muito cuidado para não ferver essa água. O fermento, apesar de estar seco, ele é vivo. Então, se você colocar uma água fervente, você vai matar todo o seu fermento. Então, é o ideal que ela esteja morna e uma temperatura que seus dedos aguentem. Com os líquidos e o açúcar aqui, eu já posso acrescentar o fermento. Eu estou usando um sachê, o equivalente a 10 gramas. Como eu estou usando o fermento biológico seco instantâneo, ou seja, a ação dele é imediata, eu não preciso fazer a esponja. Eu posso já começar a adicionar a farinha de trigo e misturar. À medida que eu for sovando e esse pão descansar, aí sim o processo de fermentação começa a bombar. É importante você hidratar bem o fermento para ele incorporar legal na massa. Próximo passo agora é colocar a farinha de trigo. Como eu te falei, eu já separei 600 gramas de farinha. É uma quantidade bem boa que dá um bom rendimento. Antes que eu me esqueça, eu vou acrescentar o sal. Você também pode misturar ele na farinha de trigo antes de adicionar aqui. Eu gosto de começar misturando a massa usando uma espátula e na sequência eu já uso as mãos. Se você não tem muita intimidade em preparar esse tipo de receita, essa é uma boa oportunidade para você começar. Essa massa é extremamente fácil, macia e muito gostosa de manipular. Então chegou a hora de colocar a mão na massa. Você também pode fazer esse processo na batedeira se quiser. Eu tô fazendo na mão porque eu adoro. Ela é uma sova super rápida e a massa fica lisinha, muito bonita. Quando a massa já estiver mais homogeneizada dessa maneira, pode transferir para a bancada para sovar. Antes é só polvilhar um pouco de farinha de trigo e agora sim começar a trabalhar. Sovar a massa é importante para ela ficar bem fofinha. Quanto mais a gente desenvolver o glúten na hora da sova, melhor vai ser o resultado para ela. Fazendo esses movimentos, você consegue desenvolver o glúten e deixar ela bem elástica. Enrola e desenrola, sempre usando essa parte da mão. Se você precisar, vai colocando mais farinha na bancada. Só toma cuidado para não pesar na mão. Se você quiser sovar a massa na batedeira nesse momento, é só usar o gancho. Eu já usei essa massa para fazer esfirra. Fica delicioso. Como ela é coringa e bem fofinha, só muda o formato que você faz. Hoje vão ser as rosquinhas de coco, mas numa outra oportunidade eu te ensino a minha receita de esfirra e eu tenho certeza que você vai gostar.
Você vai ver que à medida que você trabalha a massa, ela vai ficando mais resistente, mais firme. Isso quer dizer que o glúten já está sendo desenvolvido. Agora é só sovar por mais 5 minutinhos e depois deixar a massa descansando até que ela dobre de tamanho. Isso pode variar no tempo, de acordo com o clima. Se estiver frio, ela demora mais tempo. Olha como essa massa fica bem lisinha. Ela é muito bonita. Olha a elasticidade dessa massa. Agora, com a massa pronta, eu vou colocá-la para descansar em uma assadeira polvilhada com farinha de trigo. Desse jeito, a massa não gruda na assadeira. Coloca a massa no centro da assadeira porque ela vai crescer. Dá uma ajeitadinha nela antes de acomodar para ela crescer bem bonita. Eu gosto de fazer tipo essa bolinha. E agora sim colocar. Para massas e pães que precisam de fermentação, uma coisa muito importante de se saber. Quanto mais úmido o ambiente que o pão ou a massa for fermentar, melhor. Uma umidade aproximada a 70%. Ou seja, eu gosto de colocar no forno e deixar o vidro suado. E para isso tem um truque. Você vai usar uma tigela com água fervente. Como eu vou deixar a massa descansando no forno, eu consigo fazer um ambiente controlado. Se você estiver num lugar frio, eu recomendo que você pré-aqueça levemente o forno antes de fazer isso. Agora é só levar tudo ao forno, ao micro-ondas, onde você conseguir deixar fechadinho e esperar essa massa crescer bastante. O ideal é que ela dobre de tamanho. Passado 1 hora, minha massa já fermentou e agora eu vou tirar ela do forno. Olha o tamanho que ficou. Nossa, gente, isso aqui tá gigante. Olha que linda essa fermentação. Tá super airada. Com a massa já fermentada, agora sim eu vou fazer o recheio rapidamente e depois abrir e preparar as rosquinhas. Para o recheio eu vou usar manteiga, açúcar e coco. Eu tô usando 6 colheres de sopa de manteiga sem sal. Você também pode usar margarina. Ela tá em temperatura ambiente para facilitar fazer a misturinha. Logo na sequência já adiciona 1,5 xícaras de chá de coco ralado. E para deixar essa massa bem molhadinha e bem adocicado, 1 xícara de chá de açúcar. Agora é só misturar tudo até ter uma pastinha. No começo parece que não vai dar certo, mas logo logo tudo fica no jeito. O ideal é você já deixar ela fora da geladeira antes de começar a receita. Ela vai trazer uma umidade deliciosa para a massa. Agora que o recheio já está no jeito, eu vou abrir a massa. Para não grudar na bancada, mais um pouquinho de farinha de trigo. Agora é só despejar a massa na bancada. Olha que coisa mais linda! Olha a maciez dessa fermentação, gente, que coisa maravilhosa. Agora, um pouquinho de trigo por cima. Para abrir a massa, agora eu vou usar um rolo. Você pode usar uma garrafa ou até mesmo aquele canudo do papel filme ou do papel toalha, dá super certo. O ar vai saindo de dentro da massa como se fosse um balão. Faz até um barulhinho. Pronto, isso já é o suficiente. Com a massa aberta, ainda numa espessura levemente grossa, eu vou espalhar o recheio pelo centro e depois fazer um rolinho. Um rocambole. Agora é só espalhar uma fina camada por toda a massa. Nossa, o cheirinho do coco tá delicioso. Eu adoro comer essas rosquinhas. Agora chegou a hora de fazer o rocambole. Essa parte é uma delícia. Você vai só dobrar essa primeira parte e depois começar a rolar a massa. Desse jeitinho.
Se você quiser usar uma folha de papel manteiga para acomodar a massa por cima e te ajudar na hora de enrolar por baixo, é bem mais fácil também. Pronto! Agora é só cortar as rosquinhas e acomodar na assadeira. Vou cortar a ponta e depois usar ela. E agora, com uma distância de 2 dedos, você vai fazendo as rosquinhas. É bom você usar uma faca bem afiada ou um cortador desses. Se você usar uma faca de serrinha, capaz de enganchar a massa e dar uma desandada. Acomoda numa assadeira ou numa frigideira de ferro como a minha e não precisa colocar nada por baixo. É bom deixar uma certa distância das rosquinhas para elas não grudarem, porque elas ainda vão crescer. Estou fazendo num formato de flor, mas você pode acomodar da maneira que você quiser. Outra coisa gostosa sobre essas rosquinhas é que você pode variar no recheio. E no lugar do coco, você pode misturar canela. Fica delicioso. Acomodei 10 rosquinhas nessa panela. Eu posicionei as rosquinhas meio separadas porque elas vão ter uma segunda fermentação. Ela é rápida, cerca de 20 minutinhos é o suficiente. Você vai notar que a massa cresce rapidamente. E aí logo na sequência, aí sim pincelar a gema. Ela vai ajudar a trazer um brilho, uma cor especial. Olha só como elas já estão crescendo, já estão ficando grudadinhas. Essa é a ideia. Eu tenho uma gema, que já é o suficiente para essa quantidade de massa. Vai pincelando por toda a massa. E isso vai deixar bem douradinha. Essa é uma ótima receita para servir num café da tarde bem fresquinho. Essas rosquinhas quentinhas ficam deliciosas com a caldinha de coco que a gente vai fazer. Essa caldinha de açúcar, na verdade, para a rosquinha de coco é extremamente fácil. Leva apenas leite e açúcar. Você vai passar só na parte de cima. É só para dar um tchan mesmo. Se você quiser fazer sem, pode fazer. A diferença é que ela fica mais sequinha e menos brilhosa. Com a gema pincelada, chegou a hora de levar ao forno. Eu já deixei o meu pré-aquecido a 180 graus. É importante que ele esteja bem quente. As rosquinhas assam rapidamente. A hora que elas ficarem douradinhas, é porque estão prontas. Enquanto assa, eu vou fazer a caldinha. Para essa etapa da receita, eu vou usar apenas leite e açúcar na mesma medida. 1 xícara de leite integral e 1 xícara de chá de açúcar refinado. Com tudo na panelinha, é só ligar o fogo e deixar fervendo em fogo médio-baixo. Agora é esperar ferver e deixar essa caldinha pegar uma consistência levemente mais firme. E depois por cima, com as rosquinhas já assadas, a gente coloca isso. Fica delicioso. E passados 20 minutos, eu reduzi a calda e ela fica nessa consistência, olha só. À medida que esfria, ela endurece. Agora é só tirar as rosquinhas do forno e colocar por cima ainda quente. Uau, que coisa mais linda! Deixa eu botar a luz aqui. Olha só como fica douradinho. O coco com açúcar, isso tá muito saboroso, o cheiro tá incrível. E agora eu vou colocar a calda por cima. À medida que ela for esfriando, ela vai ficando esbranquiçadinha. Esse é o charme dessas rosquinhas. Se você preferir, no lugar da caldinha, você pode usar leite condensado. Fica bem gostoso também. Olha que linda que fica, o cheiro tá delicioso, a minha cozinha tá perfumada de coco e açúcar, eu adoro esse cheiro. Agora eu vou servir num pratinho e comer ela ainda quente. Olha só que delícia, isso aqui tá sensacional, eu adoro comer essas rosquinhas quando elas acabam de sair do forno. Olha a fofura dessa massa, como ela se solta e ela desmancha na boca. Eu tô comendo de garfo porque ela tá quente, mas depois que esfria é só segurar com a mão.